No primeiro vídeo, nós estudamos no livro de Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3:16, aquela declaração que Paulo faz ali para o seu discípulo Timóteo, aquele que iria continuar o seu ministério, continuar a pregação do evangelho. Ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Como já foi falado, ali Paulo está fazendo uma declaração daquilo que ele veio fazer na terra, que era pregar, anunciar o mistério de Deus. Como em outra carta ele fala, para que seja manifestado qual seja a dispensação do mistério, o mistério da encarnação do Filho de Deus nesse mundo, para nos perdoar os pecados e nos resgatar das injustiças desse mundo caído, desse mundo vão. Então, nós vamos continuar hoje com outro trecho aqui no Evangelho de Mateus, onde Jesus fala uma parábola a respeito do fermento. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. E diz assim essa passagem: Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aqui Jesus está falando da mesma coisa, o que era o propósito de Deus na encarnação dele neste mundo, para trazer o reino de Deus. O reino pode ser visto em muitas perspectivas. Pelo menos duas são: aqui o reino ele é invisível e visível. Na época de Jesus, ele próprio trazia o reino de Deus. Por isso que João Batista, antes dele, pregava o arrependimento de pecados, que o reino dos céus estava próximo. E Jesus disse também a respeito do arrependimento de pecados, e disse ainda que o reino de Deus tinha chegado. Porque com a vinda de Cristo, com o início do ministério de Cristo, começa a dispensação do reino de Deus nessa terra. Por isso que quando Jesus chegava nos lugares, os homens não sabiam quem ele era, desconfiavam dele, contradiziam ele, mas os espíritos, os demônios, os espíritos impuros, eles sabiam exatamente quem Jesus era e o que ele veio fazer. Inclusive naquela passagem do Gadareno, é dito que os demônios dizem para Jesus: o que vieste fazer conosco? Vieste nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo? Porque o tempo será quando vir o reino de Deus e posteriormente o próprio julgamento de Deus e o novo céu e a nova terra. Jesus está falando disso nessa parábola, que com a vinda dele nesse mundo, uma coisa nova foi introduzido neste mundo. Um elemento, uma semente divina, que um dia levedaria todas as coisas. Que um dia seria tão grande como naquela outra parábola do grão de mostarda, seria tão grande a ponto das aves do céu se aninharem sobre ela. Então Jesus está falando disso, está falando disso que ele veio fazer, que é a introdução, o início do reino aqui neste mundo. Mas essa coisa nova que Jesus trouxe com a sua vinda ao mundo não tem aspectos apenas positivos. É como se pudesse também surgir oportunidade para algo negativo. O próprio desmascaramento do inimigo, de Satanás, ocorreu com a vida de Cristo ao mundo. Porque nós podemos ver, como os judeus acreditam até hoje, que para eles não existe uma força antagônica a Deus, mas um anjo criado pelo próprio Deus para fazer o mal. Então os judeus, eles acreditam até hoje que Deus faz o bem e faz o mal. Mas, quando nós observamos no Velho Testamento, o inimigo ele é utilizado como um instrumento de Deus para fazer julgamento e trazer a morte. Mas com a vinda de Cristo, é como se o último portal de esperança para aquele anjo caído fosse fechado, pela maneira como ele tratou o Filho de Deus neste mundo. Então, o que ocorre? Ocorre que com a vinda de Cristo a esse mundo, novas coisas surgem e novas oportunidades também para o surgimento de um espírito novo
no aspecto negativo, que é a própria revelação da face do diabo, a própria revelação daquilo que o inimigo sempre teve escondido em seu coração, desde quando ele falou: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós podemos observar isso nesse trecho da primeira carta de João, quando ele fala assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o que o João está falando aqui? Ele está dizendo que agora, como foi manifestado o supremo apóstata, que é o diabo, que ele é o apóstata desde o princípio, e nele nós podemos ver o arquétipo que se encarnou ali na pessoa de Caim e também na pessoa de Judas quando traiu o Senhor. Nós podemos observar que neste arquétipo de Satanás surgiriam nesses últimos dias que Jesus veio realizar apóstatas também, novas formas de apóstatas, aqueles que conheceram a verdade. Você já parou a pensar que Judas participou da cátedra dos apóstolos? Judas expulsou demônios, Judas curou enfermos, talvez até tenha ressuscitado mortos quando Jesus enviou eles em missão. E assim mesmo, ele negou o Senhor, ele apostatou. E a Bíblia diz no livro de Atos que ele foi para o lugar que lhe era próprio, o lugar que lhe era devido quando ele morreu. Então, o que acontece? Também nesses últimos dias surgiriam novos apóstatas, uma nova espécime de apostasia, porque o sumo apóstata, o supremo apóstata, foi cabalmente manifestado. Satanás agora não tem nenhum argumento para revogar a sua situação diante do tribunal de Deus. Então nós podemos observar isso, irmãos, que nesses últimos dias coisas novas estão acontecendo e que nós já entramos no processo de restauração de todas as coisas desde que Jesus veio ao mundo. E agora ele irá restaurar as coisas quando chegar a sua vinda no milênio. Ele começará a restaurar todas as coisas, inclusive a natureza e a criação toda. E também um dia ele vai transformar todas as coisas, resgatando aqueles que são dele para o seu reino e glória.